Bênçãos e quantas bênçãos vocês receberão se seguirem estes estudos, aos quais seguirá uma conferência pela qual eu peço ao Senhor que vocês possam participar para serem libertos de algum hábito talvez que tenhamos. A chave para entender por que às vezes nos comportamos de maneiras que não gostaríamos, ou então nos pegamos tendo reações exageradas, ou ainda nos vemos sempre na mesma situação e não conseguimos sair dela. Dá voltas e mais voltas e nos encontramos na mesma situação. E o que descobri ao longo do caminho, nas relações com pessoas que podem ter um problema, outro problema, que entram em contato conosco, são justamente esses votos íntimos. Esses votos íntimos são algo que precisamos conhecer, precisamos descobri-los, precisamos desmascará-los porque, eles condicionam a nossa vida. Então, o que são esses votos íntimos? Hoje é a primeira sessão e quero ser muito precisa. Tomei algumas notas sobre as quais vou escrever um livro, um livrinho, algo pequeno, mas realmente importante, algo que pode realmente mudar a vida. Quero ser precisa e hoje vou falar sobre o que são esses votos íntimos. O que são esses votos íntimos? São promessas. Um voto íntimo é uma promessa que você faz a si mesmo e assume um compromisso consigo mesmo. E é um compromisso que você deve manter com as suas próprias forças, porque você não envolveu Deus. E agora, mais adiante, vou explicar para vocês quais são alguns exemplos. E vocês também vão encontrar exemplos na sua vida de votos íntimos dos quais vamos nos libertar. Glória a Deus. Então é uma promessa que fazemos a nós mesmos, por quê? Para nos defender de alguma coisa. Essas promessas que fazemos a nós mesmos são esses votos íntimos, essas promessas que fazemos a nós mesmos são feitas principalmente na juventude, quando ainda somos bem pequenos, quando estamos indefesos, quando há problemas familiares, quando há problemas familiares econômicos, quando há problemas familiares de relacionamento. E então, para nos defendermos, criamos uma zona de conforto. Essa zona de conforto começa a partir de quê? Começa com algumas declarações. Então, por exemplo, uma criança ferida pode dizer: eu nunca serei como meu pai, ou eu nunca serei como minha mãe, ou ainda eu nunca vou querer que meus filhos sejam tratados assim. São coisas boas, mas são julgamentos que emitimos com a nossa boca. Esses votos íntimos, nos impedem de nos deixar ensinar por alguém para nos mudarmos, para mudar aquela posição em que nos colocamos. Por quê? Porque criamos uma proteção para o nosso coração, para as nossas, digamos, feridas. Por causa das nossas feridas, criamos uma proteção ao nosso coração da qual é difícil sair porque, nos tornamos vulneráveis. Quero dar alguns exemplos de votos íntimos. Anotei alguns exemplos, mas por favor, acrescentem outros, porque assim podemos elaborar algo grandioso que pode ajudar muitas pessoas. E vocês estão envolvidos, vocês são meus amigos, vocês são irmãos, vocês são irmãs e juntos podemos colaborar, já que somos colaboradores de Deus, para poder encontrar soluções para ajudar não só a nós mesmos, mas também aos outros. Por exemplo, um voto íntimo pode ser uma declaração que você pode ter feito. Por exemplo, um familiar seu está doente, você pode dizer: a doença é hereditária, vai acontecer comigo também. E você abriu uma porta para o inimigo, abriu uma porta para o espírito de enfermidade, porque declarou com a sua boca que aquilo também vai acontecer com você.
Então você está permitindo que essas palavras que disse deem espaço para que uma situação se apresente na sua vida. Por exemplo, outro voto íntimo pode ser: nunca vou tratar uma mulher como meu pai faz. Ou sim, ou então eu nunca vou tratar um homem como minha mãe faz. E o que acontece? Você está fazendo uma coisa. Você está julgando o comportamento de um dos seus pais e está prometendo a si mesmo, sem a ajuda de Deus, sem consultar Deus, que você está prometendo a si mesmo fazer uma coisa. E nessa coisa, Deus não pode entrar porque você se colocou no centro do seu coração, você se colocou no centro da sua decisão e não envolveu Deus. Talvez seja até uma promessa boa, uma coisa certa que você quer fazer, algo bonito, mas você não envolveu o Senhor. E quando você não envolve Deus, Ele não é seu colaborador, não pode te guiar. Portanto, todo voto íntimo é um compromisso que você assume consigo mesmo, sem Deus. E toda promessa que você faz a si mesmo se torna um voto íntimo. E depois nós temos que manter essas coisas. Sabe por quê? Porque aquelas coisas que declaramos se tornam uma força espiritual na nossa vida. Elas nos guiam, não nos permitem viver nossa vida livremente, porque criam limites, criam fronteiras das quais não conseguimos sair porque fomos nós que as estabelecemos. Fomos nós que estabelecemos esses limites. Por exemplo, se você se viveu ou vive, talvez quando era criança viveu em uma família com problemas de dinheiro, você terá declarado: eu farei de tudo na minha vida para não viver essa situação, porque eu não quero essa situação para minha família, para minha vida. Eu quero que a gente sempre tenha dinheiro suficiente. O que você está fazendo? Você está prometendo a si mesmo fazer de tudo, e fazer de tudo significa tudo mesmo. Significa que, para ter dinheiro suficiente, pode acontecer de você ser tentado a sacrificar sua família, a sacrificar a si mesmo, a sacrificar sua vida, a sacrificar seu tempo livre, a sacrificar tudo, a sacrificar seu tempo com Deus porque você tomou uma decisão. Você decidiu que quer dinheiro na sua vida. Por quê? Simplesmente porque você passou por um momento difícil na sua vida em que faltou dinheiro e você disse: eu nunca mais vou me encontrar nessa situação porque vou fazer coisas diferentes das que meus pais fizeram. Então, julgamento e voto íntimo. Você não consultou Deus, não disse: Senhor, obrigado porque tu me guias, porque tu tens o ouro e a prata e eu quero viver sob tuas bênçãos e sob teus favores divinos, e te agradeço pelo futuro que preparaste para mim. Veja, este é o jeito certo de verdade para receber as bênçãos de Deus, porque o dinheiro é uma grande bênção divina. Mas se você promete a si mesmo e diz: eu farei de tudo para ter dinheiro na minha vida, você está fazendo um voto íntimo e está preso a ele. Talvez você até se sinta livre e satisfeito por ter conseguido ganhar dinheiro, por ter alcançado resultados e objetivos. Mas você vai se deparar com dificuldades porque, nesse caso, o problema do dinheiro se tornou o centro do seu coração, o centro dos seus propósitos, o centro da sua vida, o centro das suas decisões. Você se tornou o centro das suas decisões, mesmo sem querer. Porque, sabe, esses votos íntimos, digamos assim, têm vida própria, continuam existindo mesmo que você já tenha feito as pazes com o problema do dinheiro. Mas, de qualquer forma, você é tentado a fazer coisas para ganhar mais dinheiro ou para guardar mais dinheiro e deixa de ser generoso quando há mais alegria em dar do que em receber. Mas esse problema não é só com dinheiro, é com muitas outras coisas.
Quero dar outro exemplo. Por exemplo, eu nunca vou permitir que me tratem assim. E você vai fazer de tudo para não ser tratado dessa forma. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você está tão preso a isso que vão te tratar exatamente desse jeito. E você não tem defesas porque não pediu a opinião de Deus nessa situação. Você não disse: Senhor, ajuda-me, socorre-me, mostra-me o que devo fazer, guia-me. Mas você declarou: eu nunca vou permitir que me tratem assim. Quantas vezes nós dizemos: eu me proponho isso na vida? Quando você diz eu me proponho isso, engula essas palavras. Porque você está se prendendo a algo que não pode controlar com suas próprias forças. Você não vai conseguir. Porque o único que pode te ajudar, o único que pode controlar é Deus. Você tem a capacidade de ver o problema, tem a possibilidade de enxergar o problema, mas não tem a solução porque não envolveu Deus naquilo que você quer fazer na sua vida, nas questões das quais você quer se defender. Você não incluiu Deus, tornou-se o rei de si mesmo, o rei das suas decisões. Isso é um voto íntimo. Por exemplo, ninguém jamais poderá me dizer o que comprar, o que comer, o que beber. E você ficará preso à dependência das compras ou ficará preso à comida porque você diz: não, sempre me disseram que eu não posso comer isso, mas eu quero fazer, eu não vou deixar ninguém me dizer o que fazer assim. Existem muitas situações e eu oro para que o Senhor, nestes dias, traga à sua mente, que o Espírito Santo possa fazer um trabalho de sondar o seu coração, de examinar o seu coração, onde você fez votos íntimos para que possamos quebrá-los juntos, e é por isso que faremos a conferência no Zoom, e eu peço que você não falte. Por exemplo, eu sempre vou fazer valer os meus direitos e você vai se tornar uma pessoa dura com os outros. Por quê? Porque talvez você tenha sido ferido, talvez tenha sido intimidado, talvez tenham se aproveitado de você no trabalho e você fez essa declaração. Eu sempre vou fazer valer os meus direitos. E veja, a sua vida muda. Você não tem mais aquela liberdade de viver uma vida maravilhosa, de viver uma vida plena, de viver uma vida guiada pelo Senhor. Por exemplo, outro: eu nunca vou crescer, nunca vou me tornar, nunca vou amadurecer, sou sempre o mesmo, sempre cometo os mesmos erros. Não diga isso, não diga isso, não declare essas coisas sobre a sua vida. E se você declarou, vamos quebrá-las juntos. Amém, amém. Por exemplo, eu nunca vou ter uma casa, nunca vou ter um emprego. Talvez isso tenha sido dito pelos seus pais e você acreditou, e até declarou isso também. Mas saiba que as coisas que você mesmo declara sobre si têm mais força. Sabe por quê? Porque aqui muitas vezes dizemos certas coisas e depois esquecemos. Esquecemos que declaramos aquilo, mas aquilo continua agindo na nossa vida. E às vezes os votos íntimos são difíceis de descobrir porque simplesmente esquecemos que dissemos essas coisas, mas nos vemos girando e girando em torno dos mesmos problemas e sem encontrar a solução. E é justamente isso que o Senhor colocou no meu coração. É exatamente fazer com que você seja livre desse ciclo de girar e se encontrar sempre na mesma situação. Talvez você seja justamente aquela pessoa que já teve vários relacionamentos e talvez foi deixado ou deixou alguém e toda vez a mesma coisa se repete e você não consegue entender o porquê. Pode ter sido um voto íntimo. Deus vai te mostrar mesmo. E sabe por quê? Porque Ele te ama e quer que você seja livre de tudo aquilo que você mesmo declarou sobre a sua vida.
Por exemplo, outro voto íntimo é: vou ter que me virar sempre sozinho. Talvez você tenha se encontrado em uma dificuldade e disse: eu decido, não vou mais pedir nada a ninguém, vou ter que me virar sempre sozinho. E você sempre vai ter que se virar sozinho. Por quê? Porque você colocou limites, você endureceu o seu coração em relação aos outros porque foi ferido e fez aquela declaração, e essa declaração te mantém preso, e você realmente vai acabar sempre sozinho e não poderá ser ajudado, porque não aceitará ajuda, pois na ajuda que te oferecerem, você vai encontrar defeito. E talvez seu relacionamento com uma pessoa que quer ajudá-lo seja tão crítico e espinhoso que essa pessoa não irá mais ajudá-lo. Olha, é muito fino, isso é muito fino. Depois, há algumas boas notas íntimas. O que eles são? Então vimos algumas declarações que fazemos. Existem votos íntimos bons, eu anotei alguns justamente porque desejo que vocês desmascarem esses votos íntimos. Então, os votos íntimos bons sempre dependem do motivo pelo qual você os fez. Porque são coisas boas que você faz, mas a motivação em que elas se baseiam. Se são baseados no amor de Deus, no fato de que você ama Deus, se sente amado por Deus e, por isso, quer amar as pessoas e ajudá-las. Ou você quer ajudá-las porque foi ferido e toma essa decisão de querer ajudar e de não agir como aquela pessoa que não te ajudou naquele momento em que você precisava? Os votos íntimos bons servem, são bons, são. Não são votos íntimos quando servem para exaltar Deus, quando são para glorificar Deus. Então, são aquelas ações que Deus coloca no seu coração e você as realiza, e elas trazem os resultados de Deus porque você tem a intenção de glorificar Deus. Mas, por exemplo, um voto íntimo bom: eu vou ajudar a todo custo, tudo, vou ajudar todos a todo custo, ou então eu vou ajudar essa pessoa a todo custo, aconteça o que acontecer, eu vou ajudá-la. Você está preso, você está preso. E você não vai mais conseguir evitar, porque uma força espiritual age dentro de você. Você colocou regras na sua vida, no seu comportamento, e essas regras, que são poder espiritual, te aprisionam. E você vai ajudar continuamente a todo custo, até mesmo se negligenciando, se colocando literalmente como um capacho. Esse é um voto íntimo bom. Você não pediu a Deus, você diz: Senhor, me dê as soluções, me dê as palavras, me mostre a maneira certa de agir, me faça enxergar a solução para essa pessoa. Não, foi você quem decidiu que vai ajudar a todo custo. É errado ajudar? Não, é uma coisa boa, mas feita com a sua decisão, com o seu propósito e não com a ajuda de Deus. Isso te aprisiona, te prende. Por exemplo, eu sempre vou apoiar aquele meu amigo. E se o seu amigo errar? Você vai apoiá-lo, mas como? Com a sabedoria de Deus ou com as suas próprias soluções? Você pode acabar caindo em compromissos. Você pode acabar caindo em compromissos. E isso é o que não deve acontecer na sua vida. Ou então o perfeccionismo. Eu quero ser sempre perfeito. Claro, Deus disse nas Escrituras: sejam perfeitos, não é? O próprio Jesus disse: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Mas como é que nós alcançamos essa perfeição? Nos enchendo do amor de Deus, não sendo perfeccionistas e querendo mostrar que somos perfeitos, que eu sou perfeita e nunca vou errar. Eu era perfeccionista e, como eu era uma perfeccionista, mas aprendi às minhas custas que isso não leva a lugar nenhum. Eu estava me autodestruindo por causa do meu perfeccionismo.
mas depois eu entendi o amor de Deus e que sou realmente perfeita, mas por graça. E posso aprender a falar porque um homem perfeito sabe como falar. E quando eu falo bem, falo as coisas de Deus, eu digo aquelas coisas perfeitas. E o Senhor é o meu sustento. Então o perfeccionismo não é algo bom, mas você é perfeito. Aos olhos de Deus você é perfeito e, quando fala bem, não declara aqueles votos íntimos e essa perfeição se vê e sai de você. Por exemplo, eu nunca vou errar, não vou fazer como fulano que errou, ou então eu nunca vou desistir e você vai se esforçar para sempre. São aquelas declarações do tipo, eu serei uma mãe perfeita, tipo, eu escrevi algumas porque, gente, eu realmente quero que vocês entendam o que vocês declararam na vida de vocês, que não deixa vocês germinar, não deixa vocês florescer, não permite que tenham aquela vida abundante. Por exemplo, nunca vai faltar comida na minha casa, vou educar meus filhos de maneira irrepreensível. E aí você acaba se tornando um pai severo. Ou então o contrário, porque os votos íntimos agem de formas opostas e isso nós vamos abordar amanhã. Hoje eu quero falar com vocês apenas sobre o que são, quais são esses votos íntimos. Por exemplo, eu nunca vou punir meus filhos porque você teve uma educação muito severa e aí você acaba tendo filhos que você nem sabe quando voltam para casa à noite, que comem de forma desregrada, que não te respeitam e assim por diante. Por quê? Porque você decidiu não puni-los. E ainda por cima você fica satisfeito com filhos assim, mas pelo menos não fui como meus pais. Um julgamento que te causa problemas e votos íntimos que trazem destruição para a família, para a casa, para a sua vida. E todos esses votos íntimos nós vamos quebrar. Eu peço ao Senhor que desmascare esses votos íntimos, que faça com que possam ser revelados para que vocês possam ser livres e viver essa vida abundante. Por exemplo, nunca vou permitir que meu filho fale palavrões. Uma declaração assim. Você não pode controlá-lo, mas não disse, Senhor, protege meu filho. Não, você disse, eu nunca vou permitir que meu filho faça isso. Eu nunca vou deixar que meu filho seja intimidado. Como você pode controlar isso? Eu vou defendê-lo a qualquer custo e você vai acabar defendendo seu filho de coisas erradas que ele talvez tenha feito. Claro que devemos ajudar nossos filhos. Claro que devemos ter uma família maravilhosa, porque isso vem de Deus. Mas precisamos ter o Espírito Santo nos guiando para que possamos ter uma família maravilhosa. Por exemplo, não vou permitir que ele cometa os mesmos erros que eu cometi. Mas, se nós mesmos não formos curados dos votos íntimos, eles veem como nós nos comportamos. Ou então, sei lá, vou dar vários exemplos para que vocês possam refletir sobre eles nesses dias. Na minha família não é costume ser carinhoso, abraçar, mas Deus é aquele que nos abraça. Isso vai justamente contra a vontade de Deus. Ou então, um homem de verdade não chora. E assim, de geração em geração, numa casa, numa família, os homens não podem demonstrar o seu coração, não podem demonstrar o seu amor. Por quê? Porque talvez na família foi dito, não, nesta casa os homens não choram, não podem mostrar sua fraqueza. E então acontece ou que eles choram de verdade por dor ou que se tornam duros, sabe? Acabam ficando, duros, mas Jesus chorou.
Então Jesus não poderia viver naquela casa onde foi dito que não se chora, que homens não choram. Jesus era homem, Jesus chorou. Então, sabe, nós precisamos aprender a falar do jeito certo, para que as nossas palavras não nos prendam. E se dissemos coisas erradas no passado e nos encontramos sempre, como eu disse antes, girando em situações e sem conseguir sair delas, será talvez um vazio interior que criamos? Vamos descobrir isso neste caminho. Eu amo vocês. Se vocês descobriram algum voto interior, podem escrever nos comentários. Sabem por quê? Porque todas as suas experiências ajudam os outros e estamos aqui para ser colaboradores de Deus e colaboradores uns com os outros para curar, para sermos esses filhos amados e amorosos uns com os outros, para levar as pessoas ao Senhor, para glorificar a Deus. Eu abençoo vocês e nos vemos amanhã.